O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, que significa perturbadora. Então a bebida forte, ela é perturbadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aquele que errar em beber vinho e aquele que errar em consumir bebida forte nunca será sábio. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O tema de hoje é Fuja do Vinho. São 31 lições para a vida em Provérbios. A lição 20, que se baseia no capítulo 20 de Provérbios, é exatamente para fugir da bebida alcoólica, para fugir de todo tipo de bebida alcoólica. Algumas pessoas usam o vinho como meio de socialização. Dizem que a cerveja, o uísque e alguma outra bebida serve para alimentar amizades. Elas se reúnem para beberem, mas enquanto elas usam essa prática na sua vida, elas vão perdendo muito da sua vida. Qual a vantagem que você tem em se reunir em uma roda com pessoas para consumir bebida alcoólica? Alguns vão dizer que é uma oportunidade de falarem a respeito da qualidade do vinho, a respeito da qualidade da bebida. Outros dirão que é um momento de relaxamento, onde você conversa com seus amigos a respeito de futebol, a respeito de política, a respeito de negócios. Mas a verdade é que todo aquele que se entrega para o vinho e para a bebida forte corre sempre o risco de ficar com o vício da bebida para a sua vida. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, você vai correr para o vinho? Você vai correr para o consumo de uma bebida forte? E quando você se entrega para o consumo do vinho e da bebida forte, você deixa de abrir a oportunidade para a amizade com Deus, que garante o acesso aos céus. Para onde vai a sua alma? A sua alma não está ligada apenas a essa terra. Você não está envolvido apenas com os problemas terrenos, para resolver apenas as coisas dessa vida. Existe uma vida após a morte, onde a sua alma passará a eternidade. E onde você quer que a sua eternidade venha a acontecer? No céu ou no inferno? Muitas pessoas dizem, escarnecendo, que a ideia da existência de um céu e de um inferno é ilusória. Mas existem muitas experiências de pessoas que já foram para o outro lado, viram o que há no mundo espiritual e retornaram. Muitas dessas pessoas contam em seus relatos que viram o túnel de luz e que viram também o reino das trevas. E dizem que o reino das trevas é exatamente como está descrito na Bíblia. Muitas dessas pessoas que tiveram essas experiências nem eram conhecedoras do texto da Bíblia, mas disseram que viram, sentiram e presenciaram
o que é o inferno. Jesus, em certa ocasião, falando a respeito de céu e inferno, disse para os seus discípulos sobre a história de Lázaro, um mendigo que vivia na terra, sendo lambido pelos cães, e que desejava comer das migalhas que comiam na mesa de um homem rico. Depois de um tempo, morreu Lázaro. Pouco tempo depois, morreu também o homem rico. E então o homem rico estava no inferno, queimando, e olhando aos céus, viu a Abraão e viu a Lázaro. E ao ver a Lázaro, disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe os dedos na água e me refresque os lábios. E então o pai Abraão respondeu: há um abismo entre nós e vós. Ainda que ele quisesse, ele não poderia ir. Então aquele homem disse para Abraão: envia Lázaro para que pregue para os meus irmãos, pois tenho muitos irmãos. E o pai Abraão disse: tem Moisés e os profetas. Se não ouvirem-nos, ninguém mais ouvirão. Quando o pai Abraão disse nessa história que Jesus contou aos discípulos que tem Moisés e os profetas, Abraão estava dizendo: tem a palavra, porque a palavra no tempo de Jesus era apenas o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é formado pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia e que a tradição ensina que foram escritos por Moisés. E os profetas são todos os profetas que estão na palavra: Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Sofonias, Naum, Ageu, Abacuque, Zacarias. Então, nessa história, Jesus fala sobre céu e fala sobre inferno. Portanto, a mensagem de hoje é sobre a bebida, é sobre o vinho, que o vinho é escarnecedor. Escarnecedor significa zombador. Por que o vinho é zombador? Ele é zombador porque ele zomba de você. Você pensa que você domina ele. Você pensa que você bebe e para quando quer. Você pensa que tem o absoluto controle a respeito dele. E de repente você cai em uma situação de tristeza, de abandono, de angústia, e você se lembra da alegria que o vinho deu a você nas suas reuniões, nas suas refeições. Então você começa a consumir o vinho com o propósito de completar e preencher o seu vazio, e quando você menos espera, você está como um escravo do vinho, porque as alegrias que ele te proporcionou nos dias de festa e o desejo que você tem de viver essa experiência, essa alegria novamente, faz com que surja em você a dependência e o vício pelo vinho. Então, o vinho que foi usado para um momento de alegria e de felicidade passa a ser a sua dependência. E quando nós apresentamos esse aspecto do vinho como o vinho sendo escarnecedor, existem pessoas que, no lugar do vinho, colocam a comida para que satisfaçam as suas tristezas nos momentos de angústia e de dificuldade. E usar a comida de maneira abusiva para suprir vazio, para suprir a sua necessidade de Deus. Todo ser humano tem um vazio,
e um vazio que é do tamanho de Deus, porque o ser humano necessita e precisa de Deus. Outras pessoas vão usar o consumismo no lugar do vinho. Vão comprar, comprar e comprar, com o propósito de preencherem o vazio. Outras pessoas vão usar a bebida forte, mas a bebida forte é alvoroçadora. Alvoroçadora significa perturbadora, porque ela gera o agito em você, a agitação, a perda do controle do equilíbrio. Todo aquele que neles errar nunca será sábio. Se você errar no domínio próprio, no controle das suas emoções, na administração dos seus sentimentos, você vai andar errado. Fuja, portanto, do vinho, fuja da bebida alcoólica. Nós vemos ali em Provérbios 30, 31, que a mãe do rei Lemuel ensinou a ele a não beber bebida forte. Veja que ela disse no capítulo 31 de Provérbios, no versículo 4. Veja aqui o versículo 1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. O capítulo 31 de Provérbios nos fala do que a mãe do rei Lemuel ensinou a ele. E ela ensinou no verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Verso 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Quando a mãe do rei Lemuel disse para ele que não é próprio dos reis beber vinho, você é um rei. Nós somos reis das nossas vidas. Se governarmos e reinarmos bem em nossas vidas, estamos sendo reinantes. Mas se não reinamos bem as nossas vidas, estamos administrando mal a nossa vida, estamos perdendo o nosso governo, estamos perdendo o reinado que Deus colocou em nossas mãos. Cada um de nós é rei da sua vida. Se você governar e administrar as suas riquezas espirituais, que são a comunhão que você tem com Deus, familiares, que são os relacionamentos que você tem com os seus pais, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Se você honrar as riquezas que você tem na sabedoria para administrar a sua casa, comprando e usando tudo aquilo que está posto na terra para o seu bem e para o bem da sua família, então você terá uma vida feliz. Pessoas que fracassam são aqueles que não reinam sobre os seus sentimentos, sobre a sua comunhão com Deus, sobre a sua família. Então, não é próprio dos reis, não é próprio para você que quer ser um rei, que quer governar e administrar bem a sua vida, não é próprio de você que é um reinante beber vinho. Nem é próprio dos príncipes. Quem são os príncipes? São os filhos dos reis. Você que honra os seus pais. Você que honra a Deus e diz: Deus é o meu pai. Eu sou o filho dele. E o meu pai é o rei dos reis que governa os céus e a terra. E como príncipe, como filho dele, eu recebi um reinado para governar a minha vida. Então não é próprio dos príncipes, dos que são filhos de Deus, dos que entendem o valor da vida, desejar bebida forte, como diz o verso 4. Por que isso? O versículo 5 explica: para que não bebam e se esqueçam do estatuto. Quando você bebe, você esquece das regras
da comunhão com Deus. Você se esquece das regras, da fidelidade, da sabedoria, porque a embriaguez te leva a se esquecer das palavras da sabedoria e pervertam o juízo de todos os aflitos. Quando você está embriagado, você se perde, você perverte o juízo. Verso 6 diz: Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. Então nós vemos que a recomendação da mãe do rei Lemuel é que a bebida seja dada para quem perece, para aqueles que estão morrendo. Em outras palavras, a bebida forte é para aqueles que estão morrendo. E a pergunta é: você está morrendo? Você chegou a um ponto de tanta fraqueza que você não tem mais como lutar para vencer essa dificuldade? Você é mais forte do que você pensa. Você pode derrotar essa situação que está na sua frente. Deus, o Senhor, é aquele que é a tua fortaleza, Ele é que te dá renovação nesse dia, para que você derrote esse mal que está posto diante de ti. Continuando no versículo 6, e o vinho é para dar aos amargosos de espírito. O vinho, portanto, é para quem? Para quem ficou amargo do espírito, para quem perdeu a fé, perdeu a esperança. Portanto, não é próprio de quem tem o Senhor como seu pastor, que tem a Deus como sua fortaleza, dizer que está amargo e que precisa do vinho. Não tem sentido se você realmente tem a alegria do Senhor como a tua força, que você busque o vinho. Essa é a razão pela qual não existe sentido no consumo do vinho. O verso 7 fala que a bebida forte deve ser dada aos que perecem, o vinho aos amargosos de espírito. Por que o 6 fala isso? Porque o 7 fala para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. Veja que a mãe do rei Lemuel fala que o uso da bebida é para que a pessoa esqueça da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então, esses 4 versos aqui, os versículos 4, 5, 6 e 7 do capítulo 31 de Provérbios, complementam o capítulo 20 na lição de hoje para a vida, que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçador, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Fuja da bebida alcoólica. Não existe nenhuma restrição na Bíblia que proíba você de beber vinho. Quem diz que a Bíblia proíbe o uso do vinho é mentiroso. No milagre de Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Jesus estava naquele casamento. Não está escrito que Jesus tenha consumido o vinho. Mas se Jesus transformou a água em vinho, então isso significa que Jesus não proíbe o uso do vinho. O que o texto proíbe é que você use o vinho de maneira indevida, de maneira inadequada. E a recomendação da mãe do rei Lemuel em Provérbios 31, como nós demos, é que o vinho foi feito para os amargosos de espírito e que a bebida forte foi feita para aqueles que perecem. Na recomendação da mãe do rei Lemuel, ela disse: para que você governe e reine, é melhor que você não faça o consumo, nem do vinho e nem da bebida forte, para que o teu juízo esteja sempre pronto para resolver e decidir bem, porque você é um rei. E com base nesse texto de Provérbios, e Provérbios é um livro de sabedoria, que foi escrito pelo rei Salomão, que certamente bebeu muito vinho.
e também bebeu muita bebida forte, porque ele fala em Eclesiastes que ele experimentou de tudo nessa vida e chegou à conclusão de que no final a nossa vida é temer a Deus, o que significa respeitar e honrar a Deus. É importante fazer esse esclarecimento a respeito do vinho e de que Jesus transformou a água em vinho para que você não se torne uma pessoa religiosa que diz que a Bíblia fala que é proibido beber. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, é recomendável que você não beba para que você tenha sempre o seu juízo e resolva bem todas as questões que precisam ser decididas. Então a palavra de hoje é essa. A lição 31 é: se você quer ser sábio, como diz o verso 1, aquele que neles errar nunca será sábio. Quem errar no vinho, quem errar na bebida forte, nunca será sábio. Então, se você quer ser sábio, é bom seguir a recomendação da mãe do rei Lemuel. Jesus transformou a água no vinho para que as pessoas tivessem a alegria e bebessem de maneira moderada, compartilhando da alegria. Mas ele próprio não bebeu o vinho. Ele próprio não mostra o texto bíblico que ele tenha feito o consumo do vinho. Inclusive, quando nós olhamos o Antigo Testamento, os nazireus, que eram os homens separados e dedicados para Deus, tinham como proibição o consumo de bebida alcoólica, de todo e qualquer tipo de bebida, porque eles eram consagrados a Deus. Então eles entendiam que a consagração a Deus exigia deles uma vida diferenciada, uma vida dedicada para o reino. Por que Deus, que separava os nazireus para si, instruía-os que não bebessem bebida forte? O próprio Deus colocava essa regra do não consumo da bebida alcoólica, justamente para que nunca errassem, justamente para que sempre estivessem com o juízo nos seus pensamentos para decidirem bem em todo o tempo. Essa é a mensagem. Fiquem com Deus. Amém.